Olá você, eu sou Roberta Tum, recebendo hoje nos nossos estúdios o candidato homologado em convenção para governador do estado pelo PT, PCdoB e PV, Federação Fé no Brasil, Paulo Mourão. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Roberta. Fé no Brasil e fé no Tocantins. Eu fico muito satisfeito e emprazerado de estar com você aqui no Papo Franco. Obrigado. Bem-vindo sempre o Paulo, a gente se conhece há muitos anos, ainda na atuação dele como deputado federal. Isso. O que nos anos 2002. De 88 a 2002. Exatamente, eu me lembro das manchetes que a gente deu aqui, na sua luta pela Universidade Federal do Tocantins, se recorda? Exato, isso foi uma grande conquista nossa. Eu apresentei um projeto de criação da Universidade Federal em abril de 1989 e fomos conseguir concluir esse projeto, eu sendo o relator do projeto já em agosto do ano 2000. Quer dizer, 11 anos de luta, né? Eu era editora da Folha Popular no ano de 2000 e eu dei uma manchete ligando o Paulo à criação do projeto, afinal era dele. Isso deu uma ciumeira na época. Olha o que eu escutei. Você está colocando um pai para a universidade é de todos, mas faz parte da política, né, Paulo? Esse jogo de vaidades. Sem dúvida. E com todas as dificuldades que o Tocantins vivenciava naquele momento, de um estado com uma linha muito dura da gestão siqueiriana, então só podia acontecer as coisas se fosse promovida pelo governador Siqueira Campos. Não sabia dividir as ações. E esse Tocantins foi criado sobre uma égide do pensamento plural. Então, e você sempre enfrentou isso com muita determinação também, né, Roberta? Por isso que você cultivou essa respeitabilidade de todos nós, porque você sempre soube respeitar essa pluralidade, circular, né? Em todos os ambientes, sim, né? A missão sim. do jornalismo, mesmo que às vezes a gente não goste, né? É lógico. Por exemplo, eu não gostaria agora de estar cobrindo esse governo federal lá na Câmara, um governo que desrespeita o jornalista diuturnamente. Nós temos vários episódios de agressão à imprensa e eu vou direto ao ponto aqui com o Paulo sobre um tema que é polêmico, inclusive para os colegas jornalistas e donos de veículos, que é como é que o Lula vai fazer a regulação da mídia no Brasil? A regulação da mídia nada mais é do que você oportunizar a pluralidade, porque a mídia no Brasil, e isso de certa forma não é compreensível em alguns setores, mas mais pelo processo de não perder espaço do que de não entender. A regulação, ela é simplesmente o processo de você pluralizar as ações e não ser as ações que são do governo federal, de promoções às atividades do governo federal, não fique somente no centro das grandes corporações da imprensa falada, escrita e televisada, que os pequenos também participem. A regulação não é nada mais do que isso. Por exemplo, o direito e o dever de que um jornalista tenha o diploma para ele poder agir. Eu creio que isso é natural, é normal, valoriza o processo profissional e alguns outros setores, mas no sentido de transparência e pluralidade. A regulação ela se dá nisso, não de boicotar, não de impedir, não de obstruir, porque isso não é do PT e muito menos do Lula. É um democrata de formação, né? Mas a gente, quando entra nas redes, tem lá marco regulatório. É uma ditadura de esquerda? A gente escuta muito esse questionamento. É uma incompreensão, talvez, por má fé, porque se você for ler e a pessoa que fez a explanação sobre essa ideia é um dos maiores pensadores do campo da esquerda, que é o ex-ministro Franklin Martins, inclusive muito ligado ao próprio sistema Globo de televisão. Então, não tem como o marco regulatório ser contra o processo da imprensa. Pelo contrário, ele é justamente para abrir essa imprensa e que ela possa ser plural e participativa dos pequenos, por exemplo, das rádios comunitárias, do blog da Roberta Tum. Por que o blog da Roberta Tum não tem acesso a essas mídias sociais, às mídias federais, aos investimentos que as mídias federais fazem? Por que às vezes o blog tem que se associar a uma outra imprensa, a uma empresa maior para poder pegar a fatia daquela participação? Não, ele pode ter acesso direto. Eu creio que a regulação ela vem para facilitar, desburocratizar e dar oportunidade a todos. Hoje nós vivemos uma realidade que os veículos consolidados, como é o T1 Notícias, né? A gente começou lá em 2008 com o blog, e o ano passado eu voltei o blog para pegar de volta aquele
aquele gostinho que as pessoas têm pela notícia mais rasgada, né? Então hoje eu faço o blog dentro do portal com uma notícia política, assim, com um toquezinho da fofoca tocantinense que o povo ama, né, Paulo? E por falar em um jeitinho tocantinense, nós temos um mote de campanha do governador que está eleito, né, no Palácio Araguaia, que é o curraleiro. Eu quero te perguntar, Paulo, você também é curraleiro? Olha, o termo curraleiro, ele justamente sintetiza a pessoa da terra. Agora, eu creio que isso não pode ser nem demérito e muito menos você considerar isso uma forma diferenciada. Uma qualidade. É uma qualidade, com certeza é uma qualidade. Todos nós somos curraleiros, todos. E você é tocantinense? Eu nasci na cidade de Cristalândia, em 1956, uma cidade aqui próximo à Lagoa da Confusão, no Vale do Javaés, do Formoso. Participou do processo de busca pela emancipação do norte goiano para a criação Sim, aquilo do era um Tocantins? sonho de todos nós que nascemos aqui, já fomos, de certa forma, embevecidos, influenciados pelos nossos pais, pelos nossos professores. O Tocantins, nós temos que, inclusive, resgatar esses ideais tocantinenses, que eles se perderam nesse equívoco político que foi montado, que alguns curraleiros, que se sentem ainda curraleiros, mas são muito compromissados com esses equívocos políticos, da política pelo poder, não da política pela emancipação de um Estado plural, de oportunidades a todos. Então, os ideais tocantinenses se afastaram disso. Então, nós temos que pegar alguns curraleiros e puxar pela orelha e dizer, olha, ser curraleiro é defender todos os curraleiros, e não só os que nasceram aqui, porque nós temos curraleiros que vieram de fora e que se sentem hoje tocantinenses. Nós temos que abraçá-los como pessoas também da naturalidade, porque às vezes não é curraleiro ou tocantinense por nascença, mas é por ideal, é por escolha, desejo, por opção, escolha, né? É. Com certeza. Mas, Paulo, quem é o Paulo Mourão? Você está no PT há quantos anos? Você começou a sua atuação política na direita, migrou para a esquerda. O que aconteceu que fez com que você hoje se vista com todo esse discurso da prática democrática, do campo de esquerda? Conta um pouquinho para o nosso ouvinte aí essa história. Olha, há um conflito de entender que quem é de direita não é democrata. Não, nós temos muitas pessoas de direita que são pessoas que defendem a democracia com uma visão mais para o campo liberal. Qual que é a diferença? De direita e esquerda? O democrata de direita com o democrata de esquerda. Não, o democrata de direita é aquela pessoa que, olha, o Alckmin, ele é um democrata de direita. O Bolsonaro, esse já é um democrata liberal e que não tem compromisso com a cidadania. Eu vou te corrigir, primeira diferente. vez. O Bolsonaro não é democrata, gente. Pois é, não, mas se ele diz... não aceita nem... Não, mas olha, é o que ele diz que é. Ele não é. Ele, pelo contrário, ele é um ditador. Né? Ele disputa as eleições e diz que é um democrata, que é pela pátria, que é pela democracia, e todo dia ele está atacando a democracia. Então, o Bolsonaro, você pode jogar nesse campo que se diz da direita radical. Será que ele estava se sentindo bem ontem na posse do Alexandre Moraes? Olha, eu creio que ontem foi algo excepcional a resposta que a cidadania deu ao Bolsonaro. A posse do ministro Alexandre de Moraes é a prova evidente e cabal de que a democracia é hoje um dos instrumentos fundamentais da formação, não só política, mas acima de tudo cidadã do nosso povo. Ontem o Alexandre de Moraes foi levado à condição de o nosso estandarte democrático, podemos assim dizer, através da Justiça Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, e todos que ali estavam, aplaudindo ele de pé, falaram ao Bolsonaro, saia daí porque esse não é o seu lugar, você entrou aí de forma indevida. Foi constrangedor, não foi? 4 ex-presidentes, Sarney, Temer, Dilma e Lula na plateia, e no final as atenções eram para quem? Totalmente constrangedor ao Bolsonaro, porque o Lula foi ali o centro das evidências políticas e o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, o que? A representação de quem? Do que todos nós desejamos, que é democracia. Democracia é liberdade, e nós não podemos deixar que qualquer ato de intervenção ou de obstrução a essa democracia possa prevalecer. E olha, dizemos mais, eu conheço setores militares do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, eu convivi, eu fui das Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, então conheço a fundo os militares do país, do Brasil, a grande maioria, eles são
pessoas que querem garantir a democracia, o Estado Democrático de Direito. Eles não são nessa aventura do Bolsonaro de ditadura, não. Mas você me fez uma pergunta... Eu já ia voltar nela. A diferença do Paulo no campo de direita e no campo de esquerda, quando que isso aconteceu? Tudo vem num processo de formação, de relação familiar. Minha família sempre foi ligada ao PDS. Naquele tempo era MDB ou era PMDB, que era o MDB ou era Primeiro Arena. Arena e o MDB. Né? E a minha família era da ligação, em parte, Arena e uma parte menor, MDB. E o meu pai era da Arena. E o meu pai sempre foi o meu grande ídolo da minha vida, né, de tudo. Ele e minha mãe são os meus exemplos, são os meus balizadores do meu caminhar. Quando eu me candidatei o primeiro mandato foi justamente pelo PDS, eu fui um dos fundadores aqui no estado da UDR, União Democrática Ruralista, e nós tínhamos como visão justamente o quê? A defesa de quê? Do Estado Democrático de Direito e o quê? Do direito da propriedade. Eram duas coisas que fundamentavam. Um pouco a UDR se afastou desse centro e foi para o campo da política e do conflito com quem? Com o MST, o agrário. Naquele momento eu me tornei candidato a deputado federal e fui eleito. Quando eu cheguei à Câmara dos Deputados, eu vi que o setor que estava sendo esmagado era o setor que prezava de ser também cuidado, deles terem esse compromisso com a democracia e terem com o Estado Democrático de Direito e com o direito de propriedade. E passamos a discutir isso. Foi quando nós nos afastamos ainda no ano de 1990. Isso, a própria imprensa relata isso, o que foi, as minhas justificativas. Continuo muito amigo do Ronaldo Caiado, é um dileto amigo, foi meu primeiro patrão como engenheiro agrônomo, trabalhei com o Ronaldo. Temos assim uma relação de amizade e de respeito muito grande. Há poucos dias estive num momento muito triste da vida de qualquer pai, que foi o enterro do filho dele, né? O Ronaldo Filho, que eu vi criancinha. Enfim, e nos integramos a uma força de visão progressista, no primeiro momento no PSDB, depois quando nós nos lançamos candidato ao PSDB, o Siqueira Campos, eu e o João Cruz, ele fez aquele compromisso com o João Cruz, retirou o João Cruz do nosso projeto, ainda nos tirou o PSDB. Foi quando eu fui convidado em 2000 para integrar o Partido dos Trabalhadores, o que eu fiz em 2022 e disputei a primeira eleição pelo PT como prefeito do Partido dos Trabalhadores. E te confesso, Roberta, que eu me encontrei. Perdi já várias eleições pelo Partido dos Trabalhadores, mas há uma coisa muito interessante, é quando você faz a política pela causa. O Tocantins para nós é uma causa. Nós não podemos conflitar a causa com o poder. O poder, ele é anacrônico, o poder, ele em fantasia, ele, a certa forma, ele envaidece muitas pessoas, e a causa não. Você pode fazer a política, com certeza, pela causa, porque ela só vai ter compromisso, só vai ter resultabilidade e só vai ter soluções aos problemas. Então, foi quando nós nos encontramos no movimento progressista, de vanguarda, que é esse que nos encontramos agora. Só que eu continuo da mesma forma, defendendo a agricultura, defendendo a pecuária. Eu sou pecuarista, eu sou empresário, tenho uma relação muito boa com todo o setor empresarial e tenho uma relação muito boa com o MST. E discuto com o MST o quê? Direito de propriedade, não apoiamento às invasões, o diálogo, através dele nós ocuparmos as nossas áreas e termos o processo da emancipação através do trabalho de políticas públicas, é ter franqueza no dialogar. Nós não podemos nos esconder. Vamos aprofundar nisso aí, porque realmente tem aí, né, um viés que precisa ser melhor esclarecido. Mas eu volto, daqui a pouquinho vou para um pequeno intervalo e a gente volta falando de projetos práticos. O que seria ter Paulo Mourão no governo Tocantins? Eu volto já. Nós precisamos fazer com que o país volte a crescer. E o povo sabe que eu sei como fazer isso. O povo sabe que não tem milagre. Tem vontade política e compromisso. E essa vontade política, esse compromisso, que faz o povo compreender que eu posso ajudar a melhorar o Brasil. Lula presidente, o Brasil da esperança. E eu volto aqui com o Paulo Mourão, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, passou também pela Assembleia, ex-prefeito de Porto Nacional e que é agora candidato efetivamente ao governo Tocantins. Paulo, 2 tentativas sem conseguir registrar essa candidatura em 2 outras ocasiões e agora é para valer.
qual vai ser a diferença de ter um Paulo Mourão petista à frente do governo do Estado, caso você se eleja no próximo dia 2 de outubro? O que faz essa diferença, Roberta, e isso você fala muito bem sobre as nossas tentativas e forças ocultas nos tiraram desse projeto, mas o que a gente entende é que fadigou o modelo de fazer essa política do Tocantins. Os grupos políticos que se organizaram não conseguiram fazer o desenvolvimento do Estado. Então, o que ocorreu? Ocorreu que aumentou mais a fome, aumentou mais desemprego, aumentou mais abandono. Hoje, nós temos algo em torno de 100 mil casas faltando para 100 mil famílias. Imagina, casa, 100 mil né, famílias Paulo? não têm casa. Nós temos hoje algo em torno de 93 mil pessoas recebendo até R$258 por mês. Nós temos 485 mil pessoas no Tocantins recebendo até R$450 por mês. Quer dizer, nós temos algo em torno de 43% de uma população de 1.600.000 habitantes, o que com deficiência no processo alimentar, ou seja, passando dificuldade alimentar, insegurança alimentar. Isso Como é muito que resolve grave. isso? É com cesta básica? Não, se resolve isso com geração de renda, com educação. Em qualquer lugar do mundo, a única forma de quebrar ciclo de pobreza foi com educação e geração de renda. O que nós precisamos fazer, qualificação profissional, formação por qualificação da geração do emprego. Nós precisamos chamar as universidades federais para dentro do debate, nós precisamos trazer a Federação da Indústria, o SESI, o SENAI, o SEBRAE, a Federação da Agricultura, a Federação dos Pequenos Agricultores. Nós precisamos estimular o sistema cooperativado, o empreendedorismo. Esse é um governo que precisa promover as ações de forma múltipla, a imprensa falada, escrita e televisada. Nós precisamos fazer uma reformulação no conceito de gestão, transparência, combate à corrupção. Nós precisamos trazer eficiência, eficácia, efetividade. Nós precisamos cuidar do meio ambiente. Nós precisamos dar apoio ao agronegócio, que é a nossa força pujante da economia, ainda é a agricultura e a pecuária. Industrializar esse Estado, Paulo? A industrialização, ela vem em cima do processo da produção, porque por competência e por escala de produção. Aí nós temos que pegar os 70 mil pequenos produtores e fazerem eles produzirem. Aí vem a indústria, que é do valor agregado. Nós não temos como, se você quiser fazer indústria no Tocantins, tem uma frase célebre do general Osiel Carneiro, ele dizendo o seguinte: se o Brasil quiser construir aviões, ele tem que primeiro formar engenheiros. Se o Tocantins quiser industrializar, ele tem que primeiro formar o seu povo e ele tem que ter uma base produtiva organizada, produção em escala. Então nós temos que ter fruticultura, nós temos que ter a suinocultura, nós temos que ter a avicultura, tanto frango de corte como galinha poedeira, nós temos que ter a bovinocultura com um processo genético de melhor resultado. Nós temos a Embrapa aqui, que é uma coisa fantástica, a Embrapa do Tocantins, na área da piscicultura, na área de pastagens. O que o governo precisa fazer é sair desse processo da política equivocada e dessa política rasteira que só discute o que é poder político e é aglomerado de políticos num processo de busca do recurso público. Não, o recurso público é para quê? Para produzir riqueza e ela ser distribuída. Um Estado, para se desenvolver, precisa produzir, que é o produto interno bruto. E para se produzir, precisa melhorar o resultado em quem? A sua eficiência em quem? Bens e máquinas, bens de serviço e bens produzidos. Então, esse é o fator de produção que o Tocantins precisa se industrializar, colocar valor agregado. Mas nós temos muitas outras coisas antes. Nós temos essa questão da formação. Como é que o Tocantins, os municípios não conseguem média no IDEB? Há 15 anos não se atinge a média do Índice Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica. Como que o Estado do Tocantins não consegue atingir a média nacional do IDEB? É preciso um compromisso do governador com os prefeitos. Não é para fazer política. Nós não podemos permitir que um deputado indique um diretor de escola, porque ali você vai fazer o quê? Você vai destruir o que é o conceito educacional, pedagógico, de relação, de liderança. Um diretor precisa ser líder, precisa ser um bom pedagogo e precisa ser gestor. Na hora que o deputado indica um diretor, ele está o quê? Ele está destruindo o conceito de escola progressista e reformuladora. Paulo, esse seu projeto, quando a gente ouve você falar, e o campo de esquerda em geral, trata muito essa questão
vamos dizer, de forma intelectual. Eu queria trazer isso para a forma que o povo entende, de forma prática. Mas antes, eu entendo que para fazer uma grande transformação no Estado, você vai precisar da Assembleia, você vai precisar dialogar com outros partidos que não o PT, o PV, o PCdoB. E eu vi que nessa primeira fase não foi possível agregar outras forças em torno do seu nome, como, por exemplo, fez o presidente Lula nacionalmente, foi buscar fazer pontes com pessoas, nomes, partidos que até então não compunham, né? Por que o PT aqui não conseguiu avançar e aglutinar mais forças em torno do seu nome, de forma que esse projeto de desenvolvimento do Estado começasse a ser discutido agora e realmente pudesse ser efetivado a partir do ano que vem? A política brasileira, ela ainda tem um conservadorismo muito profundo, que é o conceito das expectativas do poder. Então, os partidos estão em torno da expectativa do poder, não da causa, não do projeto maior. Em que pese o presidente Lula seu grande projeto de mudança e de reconstrução do Brasil. Um dos fatores dos partidos de esquerda como um todo está ao lado dele é isso. E de partidos de centro-esquerda, como o próprio vice-presidente e vice-presidente Geraldo Alckmin. O Tocantins, nós não temos isso porque os partidos conseguem conviver dentro de uma expectativa só de governo. Então, todos querem estar dentro de governo. E esquece que para construir um governo é preciso estar ao lado do povo. Então, os presidentes de partido querem estar tendo o conceito de ser amigo do governador, querem os contratos temporários dos governos, querem fazer uma política do toma lá da cá. O Tocantins não tem mais essa condição. Por quê? Porque destruíram a capacidade do orçamento. As receitas correntes líquidas estão compromissadas com despesa. Então, nós temos a parte dos partidos de esquerda, no caso o PCdoB, que eu quero aqui agradecer imensamente essa coragem do enfrentamento, o Partido dos Trabalhadores, nós temos o Partido Rede e temos o PSOL, que apesar de ter uma candidatura ao governo, é uma candidatura que a gente respeita, porque ela vem com um simbolismo de luta, de trabalho, mas tem a mesma concepção da defesa democrática e das causas do Tocantins. Agora, os outros partidos, alguns estão dentro da federação, mas ainda tem a formação política do siqueirismo. Ainda tem a formação política do estar dentro do governo, das mamatas de governo, do PV. Eu não tenho por que não falar claramente. Como é que vai ficar a situação do PV que apoia outro candidato a governador? Eles tomaram essa decisão, isso vai, obviamente, ser discutida no campo jurídico, não sou eu. Eu tenho uma boa relação com o Marcelo Leles, não acho que ele está equivocado nessa decisão. Acho que ele deveria estar conosco, mas se você for observar a referência política do Marcelo, é do Siqueira, do Eduardo Siqueira. Então, eu acho que ele está no campo que ele sempre defendeu. Ele talvez ele estaria se transformando ou agindo de forma progressista se ele tivesse avançado na causa. Mas ainda está, obviamente, observando a política sobre a questão do arranjo político. E nós não podemos fazer mais arranjo político nesse Estado. Esse Estado agora, o arranjo é do povo. O povo é que tem que ir para as ruas. A eleição se ganha nas ruas. Eleição se ganha nas ruas. É o povo é que vai fazer a virada nesse Tocantins. Você se lembra, Roberta, quando eu fiz esse enfrentamento em Porto Nacional, eu lutei lá como um candidato a prefeito, nós tínhamos 14 ou 15 candidatos a vereadores. Naquela época, o nosso nobre presidente da Assembleia, o ex-senador Vicentinho Alves, era o candidato que nós confrontávamos. Ele, apoiado pelo governador Marcelo Miranda, pelo Siqueira Campos, por Eduardo Siqueira Campos, era a força política do Estado. Nós entramos numa eleição com 4%, quando as urnas abriram, nós tivemos 64%, eu elegi um vereador. Nós tínhamos 8 vereadores de oposição e nós dialogamos com esses vereadores e não fizemos tomar lá da cá. E não compramos nenhum tipo de apoio. Nós fizemos um projeto de desenvolvimento do município de Porto Nacional. O Tocantins vai ser do mesmo jeito. Os deputados, eu tenho uma relação de respeito, de diálogo com todos, em que pese alguns fazerem tudo contrário do que eu acho que é ser deputado. Mas eu os respeito e vou dialogá-los. E vamos dialogar, porque o projeto que nós vamos apresentar ao Tocantins não é para o Paulo Mourão, o projeto é para o povo. Se não votarem, vão ter que se entender com o povo, porque nós vamos fazer a reformulação e propostas de progresso, de desenvolvimento e de conquista para o Tocantins. O deputado que estiver contra isso vai estar fazendo contra o povo. Paulo, eu queria ser, assim, agora um bate-bola
rápido com você sobre as coisas que vieram nessa pré-campanha acontecendo e que acabou se desenhando essas candidaturas que a gente analisa no cenário um segundo turno bem provável aí para nós pela segunda vez na história do Estado. Quem está aqui como eu há 30 anos não viu o primeiro e segundo turno que aconteceu lá naquela eleição do Moisés Abrão. E o Moisés Avelino. E o Avelino. Mas, Paulo, me diga aqui, não foi possível fazer esses acordos, mas eu vi, por exemplo, o senador Irajá na sua convenção. Ele te convidou para ser vice dele, fazer um acordo, não se dispôs a ser seu vice, como é que foi isso? É engraçado, o senador Irajá, nós somos amigos, eu sou um dos maiores amigos que o pai dele em vida teve, sou amigo da senadora Cátia Abreu, tenho muito respeito, admiração por todos eles, fora da política, mas o senador Irajá vinha dialogando comigo num projeto da gente fazer uma unificação das oposições. Com Damaso. Depois ele passou a dialogar com Damaso, mas sempre, nunca deixou de falar comigo. E sempre dizendo que não seria candidato. De um momento para outro, ele se colocou como candidato. Eu tive que respeitar essa decisão. Tive que aceitar essa decisão dele. Eu lamentei, porque eu acho que ele deveria estar conosco. Temos uns propósitos em comum, alguns, outros não, é óbvio. Mas eu entendi pelo seguinte, a base do PSD, aqui no Tocantins, toda ela é de candidatos ligados ao bolsonarismo. E teria muita dificuldade o senador Irajá de fazer essa composição conosco, porque a base dos candidatos, todos deles, são mais de direita e de extrema direita. Então eu compreendo isso, mas quem sabe, tenho certeza que no segundo turno contarei com o senador Irajá me ajudando. E por que o MDB não foi com o PT e foi com o Dimas? Olha, é algo que o Marcelo Miranda precisa esclarecer isso para muita gente. Eu, como amigo dele, preciso que um momento ele tire para me esclarecer isso. Mas tem a parte do MDB progressista, Derval de Paiva, coordenando esse movimento, e que está muito inflamado isso, e já dedicado e determinado ao apoio à nossa causa, ao Tocantins. Essa e outras novidades a gente conversa daqui a pouquinho. Aguenta aí. Nós precisamos fazer com que o país volte a crescer. E o povo sabe que eu sei como fazer isso. O povo sabe que não tem milagre. Tem vontade política e compromisso. E essa vontade política, esse compromisso, que faz o povo compreender que eu posso ajudar a melhorar o Brasil. Lula presidente, o Brasil da esperança. E eu volto nesse bloco, pegando o gancho do anterior aqui com o Paulo Mourão, sobre essa aliança com o MDB que você sempre apoiou, inclusive o governo do Marcelo Miranda, apoiou o Marcelo Miranda. E agora, Paulo, vocês chegaram a conversar? Nós tivemos um diálogo via telefone, não conseguimos falar pessoalmente, porque o Marcelo estava num processo de dúvida ainda muito forte, e eu não entendi por que ele foi fazer opção justamente por um palanque bolsonarista. Não deu para compreender isso, até porque o presidente Lula... Eles são amigos, né? Marcelo e Lula. O Lula gosta muito do Marcelo, conversou com ele por telefone, por intermédio meu, prometeu, inclusive, esse tipo de apoio ao presidente Lula e, de forma não explicável, fez esse anúncio de apoio ao Dimas, né? Ao Ronaldo Dimas, que é hoje o candidato oficial o palanque do Bolsonaro. O palanque terceiro do Bolsonaro, né? É o primeiro dentro dos três, né? Mas eu entendo o seguinte, que tudo é compreensível na política e o Marcelo não me deve explicação quanto a isso. Ele tem que se explicar aos eleitores dele, né? Ele tem que se explicar ao próprio MDB. Mas o que eu quero compreender é que o MDB progressista está na defesa de uma candidatura também progressista com causa pelo Tocantins. É por isso que o deputado Derval, o ex-prefeito Raul Filho e tantos outros MDBistas originários e sempre muito Raul, definidos... eu não consigo vê-lo no MDB, eu só vejo o Raul no PT, não sei se pelo tempo, né? Verdade, mas hoje ele é filiado ao MDB e tem feito uma defesa muito grande disso, como a Solange, sua esposa, vereadora, que é nossa do Partido dos Trabalhadores. Mas assim, o MDB, nós temos uma presença muito forte deles já dentro da nossa campanha e creio que ela vai ainda se estender mais a participação do MDB conosco nessa caminhada. Paulo, tem um fator, eu até encontrei um amigo seu lá em Porto Nacional, está na gestão do Rony Von, conversamos muito sobre o fator de influência da eleição nacional na eleição local. As
pessoas falam, o Tocantins não representa nada no cenário nacional, mas aqui o presidente Lula está um pouco à frente do Bolsonaro nas pesquisas, embora o bolsonarismo seja muito forte no estado, né? E eu te pergunto, você acredita que essa influência do Lula vai angariar mais votos para a sua candidatura? Sem sombra de dúvida, e à frente do Lula, que é o Bolsonaro, é quase 2 votos por 1. O Lula está próximo a 50%, o Bolsonaro em torno de 26% das pesquisas internas. E há uma resposta muito forte, porque os prefeitos e vereadores, eles têm uma intervenção, ou influência, melhor dizendo, nas candidaturas de deputados, tanto estadual, federal e um pouco na de senador. Mas a situação nacional, como ela está hoje, um embate muito forte entre 2 candidaturas, o presidente Lula à frente e o Bolsonaro atrás, mas vai se dar esse embate e isso vai se reproduzir nos estados. Quem é mais cabo eleitoral de quem? Eu creio que o Lula é mais cabo eleitoral pelo que foram de conquistas que o Brasil teve. Então o Lula é um forte candidato, é um forte cabo eleitoral nosso. O Bolsonaro, obviamente, também é um candidato com resposta ao seu eleitor, aqui do Tocantins, mais ligado ao setor também do agronegócio e outros setores. Vamos dizer, também tem algumas ramificações de outros setores, mas numa menor proporção, porque o Brasil hoje vive uma situação muito difícil. Olha a fome, olha o desemprego, a caristia. A caristia é o grande cabo eleitoral do Lula. Isso tudo, a resposta é o Bolsonaro. Como é que um botijão de gás é 130, 140 reais? Fora a questão da ciência, vamos combinar, né, Paulo? Não, pelo amor de Deus. Esse esmagamento que ele fez, a retirada dos recursos para a educação, para pesquisa, é uma coisa absurda. Negacionismo total. Tirou 38% dos recursos discricionários, que é o que um reitor de uma universidade define como prioridade de aplicação, cortou 38% das universidades federais. Cortou 62% dos institutos federais tecnológicos, 62%, cortou 96% do EJA, do ensino de jovens e adultos. É um maluco, é um cara que quer destruir a educação do país. Não dá para ter condições de um homem desse continuar como presidente de um país que tanto necessita de educação, de ciência, de tecnologia, de formação, de qualificação, faz isso com a educação e com a ciência no nosso país. É impressionante o que o Bolsonaro fez, não dá para aceitar. Paulo, a gente sabe que todo candidato trabalha para ganhar a eleição. Sei que você, o PT, toda a federação trabalha para isso. Mas num eventual cenário de segundo turno, que você esteja, você acredita que os demais grupos de oposição se unem a você ou a Wanderley? Olha, eu quero crer que os que tiverem compromisso com o Tocantins e com esta causa de transformação e de mudança, com certeza estarão ao nosso lado. E tem a velha política, essa velha política do arranjo, do favor, do protecionismo, do emprego, essas estarão com certeza com o Wanderley. Mas o povo, que é ele quem decide, é ele que quer mudança, esse na totalidade estarão conosco. Em todos os momentos, tanto no primeiro como no segundo turno, onde a gente vai sacramentar essa vitória. Bate bola rápido, eu quero que você seja franco com o nosso ouvinte, nosso espectador. Se for Ronaldo Dimas, tem o seu apoio? Olha, eu tenho que discutir isso porque é Bolsonaro. Como é que eu vou apoiar um Bolsonaro? Se for Irajá, tem o seu apoio? Podemos discutir, tem mais probabilidade. Muito bem. Eu quero aproveitar aqui o tempo final para dizer, para que você me responda, por que o tocantinense deve cravar um 13 também para governador de estado? Pois é, eu iria lhe complementar. Não vai ser nem Ronaldo Dimas, e nem vai ser Irajá, e nem vai ser Wanderley Barbosa. Já está definido, que é Paulo Mourão no segundo turno. Os outros vão discutir entre eles 3 lá, quem é que vai me enfrentar. Agora, por que cravar o 13? Porque o 13 é o compromisso social. O 13 é que vai combater fome, o 13 é que vai combater o desemprego. O 13 é que vai resolver o problema da moradia das pessoas. O 13 é que vai resolver o problema da qualificação profissional. O 13 é que vai fazer uma reforma tributária profunda nesse estado, favorecendo o empreendedorismo e a geração de emprego. O 13 é que vai fortalecer o agronegócio desse estado, melhorando as nossas estradas, fazendo a intervenção aonde os nossos modais possam favorecer o escoamento e a exportação.
O 13 é que vai ajudar a agricultura familiar. O 13 é que vai fazer o sistema produtivo da agricultura familiar se fortalecer, gerando emprego e melhorando a vida das pessoas. O 13 vai fazer a industrialização desse Estado através do processo da produção, através do processo da formação da nossa juventude em especial. O 13 é que vai construir sonhos e conquistar a felicidade do nosso povo. É por isso que tem que cravar 13 no Brasil com Lula, lá, e 13 no Brasil com Paulo Mourão, cá. Você vai ser feliz assim. Paulo, eu agradeço aqui a sua presença conosco, a sua disposição em responder todas essas perguntas. Desejo que essa caminhada aí seja para fortalecer realmente o debate democrático no nosso Estado. E deixar uma última pergunta aqui para você. Até hoje, quando a gente recebe aqui os candidatos, o legado que eles colocam é assim: não, eu trouxe tantos milhões em emendas, não, eu distribuí tantos milhões para os prefeitos. Agora mesmo eu estou ouvindo falar que o governador Wanderlei fez um compromisso de esse ano transferir 2 milhões para cada município, já pagou a primeira parcela e os prefeitos estão esperando a segunda. Qual que vai ser o diferencial? Você foi deputado federal, trabalhou também com emendas, mas qual que vai ser o legado dessa gestão do PT, além de recurso federal? Roberta, muito importante essa sua fala, a sua pergunta, porque nós somos deputados federais e fomos considerados o melhor deputado federal do estado do Tocantins, assim, quando participamos do debate dentro do Congresso Nacional, considerado um dos 100 deputados mais influentes na Câmara dos Deputados. Mas uma coisa que é o meu legado, é que eu fui o autor do projeto e o relator do projeto que criou a Universidade Federal do Tocantins. Eu fui o relator do projeto e demos a condição do Hospital Geral de Palmas ser construído dentro da Comissão de Orçamento Público da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Nós é que fizemos uma intervenção para a reconquista da Escola Técnica Federal de Palmas. Foi nós que ajudamos na criação do IFTO em Porto Nacional, em Paraíso, em Pedro Afonso, em Colinas, em Dianópolis. E nós é que temos um compromisso com a causa do estado do Tocantins. O nosso legado é porque nós queremos fazer como fundamento lógico de gestão reconstruir os ideais tocantinenses, de um estado desenvolvido, de um estado onde a fraternidade, onde a igualdade seja não só lema, mas seja uma prática e conquista para todos, e um estado onde a justiça social seja um imperativo nosso de construção e de realização do nosso povo, que respeite a imprensa, falada, escrita e televisada, que respeite a mulher, que tenhamos políticas públicas que empoderem essas mulheres num processo de desenvolvimento e de conquistas, que faça com que o jovem tocantinense seja justamente a mola propulsora do desenvolvimento organizado, que nós possamos respeitar o meio ambiente, que nós possamos fazer o agronegócio compreender que o meio ambiente precisa ser uma força de defesa também do agronegócio, que nós precisamos compreender que o MST é um movimento hoje ordeiro, pacato, e que nós vamos fazer com que eles possam fazer as suas conquistas e se tornarem empreendedores rurais, pequenos empreendedores rurais, com políticas públicas, sem desmerecer ninguém, sem excluir ninguém, sem esse conceito de degenerar qualquer tipo de atendimento. É preciso essa pluralidade e esse legado é o que eu quero deixar. Roberta, eu serei, sobre a força de Deus e o desejo do povo tocantinense, eu vou ser o melhor governador da história deste Brasil. Eu vou ser o melhor governador, não é da história do Tocantins. Esse daqui eu serei por muitos e muitos tempos. Mas nos anos que eu ficar como governador, eu serei o melhor governador do Brasil. Porque nós vamos governar com o coração e com a causa. É isso que faz esse meu caminhar e esta vontade de servir ao meu povo. Eu não tenho vaidade, eu estou com 66 anos, eu não precisava estar fazendo política, poderia estar cuidando dos meus netos, das minhas filhas e filhos, da minha esposa amada Ana, mas o que eu quero, eu não posso estar na minha casa cuidando das minhas plantinhas, dos meus passarinhos, da minha esposa Ana e filhos, eu sabendo que hoje, nesse momento, tem uma criança passando fome, eu sabendo que tem uma pessoa ali no hospital que tem já 1 ano ou 6 meses que está com câncer e não consegue fazer a sua cirurgia. Uma pessoa que se acidentou, está com o fêmur quebrado e não consegue fazer a cirurgia. E onde é que está o governador? Está voando em avião pedindo voto.
Não pode isso. Nós temos que botar o que? Prioridade. Esse Estado precisa de um governo que tenha como prioridade o ser humano. É este legado que nós vamos deixar para a história desse Estado. Vai ser um marco diferencial. Olha, daqui para cá, antes foi assim. Agora o povo está sorrindo e sendo feliz. É isso que a gente precisa conquistar. Obrigado, Paulo Mourão. Esse foi o nosso Papo Franco com Roberta Tum. Toda quarta-feira você se liga aqui que tem novidade. Um abraço.